Olá, bem-vindo à terceira aula do nosso curso de SketchUp. Na aula de hoje a gente vai continuar a modelagem daquele sobrado. Então vamos lá, a gente pode abrir o arquivo que estava sendo feito na aula passada e nós temos aqui o sobrado. Então lembrando, na aula passada a gente criou piso, parede, nós criamos as etiquetas e separamos tudo, né? A gente criou os grupos e separou os grupos também pelas etiquetas. Então agora vamos lá, vamos dar sequência. O que a gente vai fazer? Eu quero começar essa aula, na verdade, mostrando uma forma de criar os vãos de janela e porta. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui e eu vou ocultar todos os elementos do pavimento superior. Então lembra, a gente tem aqui uma pasta para as etiquetas do pavimento superior. Eu vou fechar o olho para essa pasta. E daí ele já vai ocultar tudo. Perceba que aqui, nessa janela do lavabo, nós não fizemos, eu não tinha feito o peitoril. Se você fez o peitoril, não tem problema. Mas assim, eu não tinha feito e isso foi de propósito. Porque agora, o que eu vou fazer? Eu quero que a gente feche esse vão. Então, mesmo que você fez o peitoril, você vai fechar o vão dessa janela. A gente vai deixar aqui como se não tivesse janela nenhuma. Então, eu vou entrar dentro do grupo e eu vou puxar ela aqui para fechar o vão dessa forma. Beleza, então já está certo. Aí, o que acontece? Eu tinha mostrado na aula passada uma forma de fazer os vãos. Na verdade, a gente ia contornando os vãos e fechava a parte de cima e o peitoril depois. Aqui existe uma outra forma de fazer. Só que para a gente utilizar, né, fazer da forma que eu vou explicar, a gente não vai usar nenhum comando do SketchUp. Na verdade, a gente vai começar a trabalhar com os plugins. O que são os plugins? Os plugins, eles são ferramentas que são desenvolvidas, não é desenvolvida pelo SketchUp, ele é desenvolvido por terceiros, então assim, por pessoas, por programadores do mundo inteiro, e são ferramentas que funcionam dentro do SketchUp. Por esse motivo, antes de começar a usar, eu já vou precisar explicar algumas situações. Os plugins, eles são instáveis. Então, como não foi a própria empresa, né, que desenvolve o Sketch que desenvolve também os plugins, então é comum os plugins às vezes não funcionarem corretamente, ter algum tipo de problema, travar. Isso é normal, tá? Não quer dizer que a gente está usando o plugin da maneira errada, nem nada disso. É só uma questão que realmente às vezes acontece aí algum bug com o programa, mas mesmo com esse tipo de problema, mesmo com esse tipo de situação, ainda vale muito a pena usar os plugins. Então, como que a gente vai fazer o download desses plugins? Como é que a gente pode instalar um plugin? Olha, se a gente for pegar o plugin da própria biblioteca do Sketch, a gente pode fazer o seguinte. Então, aqui na barra de cima, nós temos alguns botões. Entre eles, a gente tem esse botão aqui, ó, que é o Extension Warehouse. Então, é o armazém das extensões. Eu posso clicar aqui e ele vai abrir essa janela. Para abrir essa janela, a gente precisa estar conectado à internet. Caso contrário, ele não vai mostrar. Então, aqui, a gente tem várias opções, vários plugins. São milhares, literalmente existem milhares de plugins. Então, eu realmente não conheço todos eles. Eu vou apresentar no curso alguns plugins que são bastante úteis no dia a dia de modelagem, mas sempre que você tiver uma necessidade específica, às vezes quer fazer alguma coisa complexa no Sketch, você pode procurar no Google para ver se existe algum plugin que vai permitir fazer o que você quer. Então é dessa forma que às vezes a gente acaba se deparando com plugins interessantes, novos plugins. Então, vamos lá. Aqui a gente tem diversos, aqui ele vai mostrar já os plugins que estão em destaque. E aqui os plugins mais baixados. Eu vou utilizar, nesse caso, olha, esse plugin aqui, que é o 1001 Bit Tools.
Se a gente quiser, eu posso também procurar o plugin. Então eu poderia colocar aqui, ó, 1001, ele vai me mostrar, vai me dar o resultado de todos os plugins. No caso, só existe um aqui. Eu posso clicar nele e ele vai abrir a janela do plugin. Nessa janela a gente tem algumas informações. Então, por exemplo, eu tenho aqui informação sobre o preço. Alguns plugins são pagos, então em alguns casos, se você quiser comprar, aí você vai ter que pagar. Nesse caso aqui, ele é um plugin gratuito, então a gente não vai precisar pagar nada. Aí tem aqui compatibilidade com quais programas, aqui tem o idioma do plugin. Então, apesar de nós estarmos usando o Sketch em português, o plugin nem sempre vai ter tradução. Então, nesse caso, a única língua possível para o plugin vai ser em inglês. Tá? Se às vezes, por exemplo, você fosse atrás de um plugin que só existe em russo, tá? Um exemplo. Então, realmente, o plugin ia estar todo em russo. Então, esse tipo de coisa acontece, é normal. Tá? A tradução aqui do programa nem sempre vai servir para o nosso plugin. Aí aqui tem uma descrição e a gente poderia clicar em instalar. Eu vou fechar essa janela e a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer o método de instalação pelo arquivo que já existe. O que acontece? No material que eu passei para você do curso de SketchUp, a gente tem aqui, ó, a gente tem na pasta plugins. Então eu já tenho os plugins aqui baixados, para a gente não ter que ficar procurando, não ter que ficar dependendo de internet também. Então aqui já tem o 1001 BitTools. Eu vou mostrar como nós podemos instalar esse plugin. Então, deixa eu voltar aqui para o programa. E para a gente instalar um plugin, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui nesse botão, ó, que chama Gerenciador de Extensões. Então eu vou clicar e aqui vai abrir essa janela. Então aqui ele vai mostrar para a gente, né, todos os plugins que existem. Tem vários que já vêm com o SketchUp, que são próprios do Sketch. E aí outros aqui no meu caso que estão aparecendo e não vai aparecer no de vocês por enquanto, mas não tem problema. Então vamos lá, como é que a gente instala? Muito fácil. Tem um botão aqui embaixo que chama Instalar Extensão. Então você vai clicar nesse botão e aí nós vamos ter que procurar aquele arquivo que eu passei. Então você vai lá na pasta do material, vai abrir a pasta aqui de plugin, vai selecionar 1001 BitTools e vai selecionar esse arquivo aqui. Tá? Então as extensões do SketchUp, elas sempre vão aparecer com como esse tipo de arquivo, que é .rbz. Então aqui eu vou dar um abrir e aqui ele carregou. No meu caso, eu já tinha essa extensão instalada. Então não aconteceu nada, mas está instalado. No seu caso, como você não tinha, ele vai instalar a extensão e já vai abrir o painel do 1001 BitTools. Então, provavelmente você já está vendo aí algumas ferramentas que não existiam antes. Aqui eu vou fechar e no meu caso, para fazer ele aparecer, eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e vou selecionar 1001 BitTools. Então, apareceu aqui. Pronto, então você pode ver que existem diversas ferramentas que a gente não tinha antes. Agora a gente vai então entender como é que a gente pode trabalhar com essas ferramentas. Eu não vou mostrar todas as ferramentas que existem aqui. Eu vou dar prioridade àquelas ferramentas que a gente acaba usando bastante no dia a dia na hora de modelar. Então, a primeira ferramenta que nós vamos aprender é a ferramenta para fazer um vão em uma parede. A gente vai fazer um vão automático. E aí, para fazer esse vão, nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, nós precisamos entrar no grupo da parede, né? Porque o vão vai ser feito nesse grupo. Então, eu vou entrar aqui, eu já estou dentro do vão de parede, e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar essa ferramenta aqui, que, traduzindo, chama Criar Abertura nas Paredes. Então, a gente vai clicar nessa opção e aí vai aparecer esse painel aqui. Pode ser que o seu painel apareça tudo branco, tá? Então, não apareça nada aqui.
Se aparecer tudo branco, não tem problema. Como eu tinha falado, às vezes o plugin ele dá uns bugzinhos aí. Mas se isso acontecer, é muito fácil de resolver. Você vai aumentar aqui e depois minimiza de novo. Então aqui, ó, a gente pode clicar em minimizar e daí provavelmente já vai estar aparecendo igual a minha tela. Então vai estar aparecendo normalmente tudo aqui do plugin. Beleza, vamos lá. Então assim, o que a gente tem aqui? Apesar de ser em inglês, a gente pode ir se baseando, olha, pelas letras, pelos códigos. Então em W eu tenho a largura da minha abertura. Nesse caso aqui dessa janela, ela vai ser de 80 centímetros. Então eu vou colocar 0,8. A altura, que é o H, vai ser realmente 60 centímetros. Então aqui já está correto. Beleza, então essas são as dimensões que eu quero colocar. E eu vou clicar aqui em criar abertura. Pode notar que aí a gente tem o contorno da abertura já está aparecendo. Tá? Então 80 por 60. E daí a gente tem um ponto, que seria o ponto base aqui dessa abertura, que é esse ponto inferior esquerdo, ó, onde está o meu mouse. Vamos ver então como é que a gente coloca. A gente tem que fazer o seguinte, eu tenho que pegar aqui, né, fixar ele primeiro, eu vou colocar ele com ponto base na minha parede. Então a gente vai descer e eu vou clicar nesse canto de parede. Tem que tomar cuidado que a hora que você clicar na parede, clicar nesse ponto, esse contorno precisa estar na parede que você quer fazer o vão. Porque às vezes acontece isso aqui, ó, a gente clica naquele ponto, mas pode perceber que o contorno está deitado. Aí nesse tipo de situação não vai funcionar. Ó, aqui, nesse caso, não vai funcionar. Então eu preciso me certificar que o contorno está na parede que eu quero fazer o vão. Então eu vou clicar aqui e a primeira dimensão que eu preciso definir, o primeiro deslocamento, é esse deslocamento aqui na horizontal. Então a gente precisa definir qual que vai ser o afastamento desse vão em relação à parede. Aqui nós vamos colocar 0,1, que são 10 centímetros. Então eu vou colocar 0,1, vamos dar um Enter, pronto. Ó, pode perceber que ele vai travar aqui nesse eixo já. E agora eu preciso colocar qual que vai ser a altura do meu peitoril, qual que vai ser o deslocamento no Y, né, digamos assim. Então eu vou colocar aqui 1,7. Tá? A gente vai colocar 1,70 m de peitoril para essa janela aqui de baixo. E eu vou dar Enter. Olha só, então quando eu faço isso, ele automaticamente já cria o vão. Tá? Ele criou a abertura ali inteira. Então isso aqui é bem legal. Essa é uma ferramenta bem interessante, principalmente quando a gente está criando uma casa do zero, quando eu não tenho um DWG para usar de base. Então, às vezes, a gente vai criando umas portas, vai fazendo um estudo de projeto, e aí fica bem mais fácil de criar esses vãos. Essa ferramenta nós também podemos usar para fazer uma porta. Eu vou mostrar aqui como exemplo, tá? Mas não precisa, a gente não vai deixar essa porta feita aí. Mas, por exemplo, se eu quisesse criar uma porta nessa parede, eu posso vir aqui e aí eu vou colocar, a largura vai ser 80 centímetros mesmo, só que aqui o vão vai ser, a altura vai ser de 2,10 metros. Então 2,10 e nós vamos clicar em criar abertura. Pronto, então eu tenho ali o meu vão, agora eu vou clicar aqui no canto, vou trazer para o lado, digamos assim, eu vou colocar 1 metro aqui de deslocamento na parede. Pronto. E agora na hora de colocar o deslocamento, né, na altura, eu vou fazer o seguinte, eu posso simplesmente digitar 0, porque ele vai ficar grudado no chão. Então 0, Enter. E olha só, a gente fez o vão de uma porta, certinha. Então isso daqui é bem interessante. Essa ferramenta aqui ela é ótima e facilita bastante no dia a dia. Então eu vou fechar essa porta, era só um exemplo. Pronto. Mas está criada aí. Então vamos continuar. Agora o que eu quero mostrar? A gente vai fazer o seguinte. Essa janela aqui ela está feita, quer dizer, o vão está feito. E eu quero mostrar como a gente pode fazer uma janela.
tá? Então a gente vai modelar uma janela aqui. O que acontece? Depois eu vou mostrar, existem janelas prontas já na biblioteca do SketchUp, que são janelas todas com o detalhamento das esquadrias, tudo muito bem detalhado. Só que no dia a dia não vale a pena a gente ficar procurando essas janelas e fazendo os ajustes de escala para fazer as janelas encaixarem no nosso vão. Então existe uma forma de criar janela automática aqui no Sketch. E essas janelas automáticas para o dia a dia elas são ótimas, tá? Funcionam perfeitamente e elas são muito fáceis também de fazer. Então vamos ver como é que a gente pode criar. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou entrar no grupo da parede, porque eu quero que a janela faça parte do grupo da parede. Dessa forma, quando eu ocultar a minha parede, a minha janela vai ocultar, vai ser também ocultada. Caso contrário, se a gente deixa em grupo separado, o que acontece? Eu posso ocultar as paredes, só que daí as minhas janelas vão ficar voando, tá? Elas vão continuar aparecendo ali. Então, por esse motivo, como as janelas geralmente elas são parte da parede, digamos assim, eu prefiro sempre deixar elas no mesmo grupo. Então eu vou entrar no grupo de parede e agora vamos lá. Vamos fazer esse vão. Primeiro, pode só observar como eu vou fazer. E aí, logo em seguida, você pode tentar fazer também. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é fechar o vão. Só que não é fechar com o puxar. Eu preciso vir aqui, ó, com uma linha e fechar o vão dessa forma. Opa, peraí. Assim. Pronto. Fechar o vão dessa forma para que fique... para que crie ali um plano que me mostre, né, que sirva de base para o plugin entender qual que é o plano que ele precisa transformar em uma janela. Então, no caso, é esse plano aqui. Pode reparar que aqui ele fechou, mas se a gente olhar por dentro, ó, o meu vão continua ali. E é isso mesmo que eu preciso. Então tá feito aqui. Agora, para a gente criar, nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar com essa janela, que é a forma mais simples de janela. Então, essa opção aqui de criar quadro de janela. Eu vou clicar nela e daí a gente tem aqui algumas opções. Eu tenho basicamente 3 tipos de esquadria. Nós temos a esquadria mais simples, que é a esquadria quadrada ou retangular. Eu tenho a esquadria com chanfros, ó, então ela tem esses chanfros aqui dos dois lados. E eu também tenho essa outra opção, que são esquadrias com bastante... que a gente consegue detalhar mais elas. Então eu consigo aqui, ó, fazer, né, deixar ela toda desenhada dessa forma. Nesse caso, principalmente ainda para um primeiro exemplo, vamos usar a janela mais simples. Então eu vou usar essa aqui, que é a retangular, onde eu só vou precisar colocar um valor para W e um valor para D. Tá? W sendo a largura da nossa esquadria e D sendo a espessura da esquadria. Aqui no caso a gente vai usar a mesma espessura da parede. Então aqui eu vou colocar assim, ó, qual que vai ser a profundidade da minha esquadria. Eu vou deixar como 15 centímetros mesmo, que vai ser a espessura da parede. E aqui em W, aqui ó, W, então qual que vai ser a largura da nossa esquadria? Eu vou deixar também como 0,3, tá? Então ele vai ter 3 centímetros de largura. E aqui, por último, a gente tem a posição da nossa janela em relação ao plano. Já eu explico isso daqui para não ficar tão complicado. Por enquanto, eu vou deixar só em back, e aí eu vou clicar aqui em criar quadro de janela. Olha só. Então a gente já tem aqui a janela feita. Daqui a pouquinho eu vou mostrar, a gente ainda precisa colocar textura nela para que ela realmente vire uma janela. Mas aqui ela já está feita. Então, é bem legal isso aqui, tá? Fica uma coisa bem fácil de fazer. Deixa eu dar um Ctrl Z e só explicar sobre a questão do posicionamento da janela. Então, quando você clica aqui, perceba o seguinte. Esse nosso plano, ele está branco aqui para o lado de fora e ele está cinza ou azul aqui para o lado de dentro. Então, no caso desse plano,
essa parte branca é a frente e a parte azul vamos dizer assim, que é a parte, são as costas do plano. Então, quando a gente vai criar uma janela, aqui, eu posso mandar a janela para trás do meu plano, e daí, nesse caso, se ela for para trás do plano, ela vai ficar encaixada na parede. Eu poderia colocar aqui em meio, ou seja, metade da minha janela ia ficar ali para frente do plano e metade ia ficar para trás do plano. E eu poderia colocar para frente. Então, assim, a minha janela toda seria criada para frente desse meu plano. Nesse caso aqui, ela vai ficar totalmente para fora. Então, assim, a gente só precisa reparar nisso a hora que for criar a janela. No entanto, mesmo que você acabar criando a janela na posição errada, não tem problema. É bem fácil de resolver essa situação. Olha só, aqui eu estou colocando para ela ser criada na frente do plano. E aí eu vou clicar em criar quadro de janela. Poxa vida, ela foi criada toda para fora. Olha só, se eu olhar ali, ela está totalmente desencaixada. Mas é só eu pegar essa janela e mover ela para encaixar no vão. E aí a gente resolveu o problema. Então não tem problema, digamos assim, é muito fácil, né, de resolver essa situação aí da posição, caso você acabe deixando ela na posição errada. Mas pronto, eu aqui acabei de criar a minha janela. Agora, na parte das janelas, a gente vai... então assim, pode fazer essa janela também, espero que você consiga criar a janela, e daí eu vou falar aqui sobre as texturas que nós vamos usar para a janela. Bom, eu espero que você então tenha conseguido fazer, e aí vamos lá. Então aqui, no caso dessa janela, ainda falta eu colocar as texturas. Então eu preciso colocar ali uma textura de vidro, e também preciso colocar uma textura para a nossa esquadria, para a borda da janela. Vamos ver como é que a gente faz isso. Ó, fica claro aqui quando a gente clica na janela que ela é criada como um grupo. Então o plugin cria essa janela automaticamente como um grupo. Por conta disso, a gente vai precisar entrar no grupo para conseguir pintar a janela. Então aqui nessa situação, pode acontecer de ter grupo dentro de grupo. Ou seja, a gente está no grupo da parede e aí dentro do grupo da parede tem um grupo para cada janela. Isso é normal. Então aqui eu vou ter que entrar, clicar 2 vezes para entrar no grupo da janela. E agora eu consigo pintar ela. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou começar pelo vidro e espelho. E aí eu quero fazer o seguinte. Eu quero usar uma textura que permita, que tenha uma transparência, né? Porque o vidro eu preciso ver dentro da casa. Então, esse tipo de textura a gente vai escolher aqui. Pode reparar que alguma delas tem esses 2 tons. Olha, então tem um azul mais escuro, um azul mais claro, cinza mais escuro e azul mais claro. Quer dizer, e cinza mais claro. Então, toda vez que você se deparar com uma textura que ela está dividida em 2 tons, dessa forma aqui, isso quer dizer que essa textura tem uma transparência. Tá? Então, esse tipo de representação sempre mostra que a textura aqui tem um certo tipo de transparência. Então, por exemplo, se eu vier aqui e clicar, né, então selecionei essa textura e vou clicar aqui no vidro da nossa janela. Olha só, agora eu consigo ver dentro da casa. Então, isso só acontece porque essa textura aqui tem transparência. Então, você pode usar qualquer uma dessas daqui que tenha transparência para fazer o seu vidro. Próximo passo vai ser pintar a esquadria. Então, eu vou pegar aqui uma cor e vou pintar. Então, eu vou pegar uma cor um pouco mais escura para que você consiga enxergar melhor essa parte aqui da pintura. Mas o que acontece aqui? Olha só, para eu pintar a esquadria da janela, eu poderia clicar aqui fora. Então eu tenho que clicar plano por plano. E isso aqui não vai ser muito prático de fazer, porque o que acontece?
Nessa janela ainda é uma janela simples, mas daqui a pouquinho a gente vai começar a ter janela com várias folhas, vários planos. E daí vai ficar bem complicado, vai ficar bem trabalhoso a gente pintar dessa forma. Então deixa eu dar um Ctrl Z aqui e a gente vai fazer o seguinte. O que eu posso fazer? Eu vou selecionar a cor que eu quero e aí repara na seguinte situação. Meu baldinho está ali. Se você segurar o Shift, você vai perceber que vão aparecer 3 pontinhos do lado desse balde. Isso aqui quer dizer o seguinte, que se eu clicar agora no plano, o Sketch vai entender que eu quero pintar todos os planos que são iguais, digamos assim, ou seja, todos os planos que estão branco, eu quero colocar a textura ali a cor cinza. Então, olha só, eu clico uma vez e ele automaticamente pinta todos os planos que estavam em branco. Então, isso aqui é bem legal. Isso aqui é uma coisa, né, que facilita, agiliza bastante aí no dia a dia. Então, é assim que você vai pintar as esquadrias das janelas. Então, pode fazer isso, pode pintar a esquadria e daí nós já vamos para o próximo tipo de janela. Então, agora, passando aqui para a janela da lavanderia, o que vai acontecer? Mais uma vez, a primeira coisa, a gente vai precisar fechar esse vão. Então, eu vou entrar aqui no grupo das paredes e nós vamos pegar a linha para fechar o vão. Pronto. Então, agora, aqui vão ser 2 folhas. Então, vai ser um pouquinho diferente. Essa daqui não permite que a gente crie folhas separadas. Para fazer esse tipo de esquadria, nós vamos usar essa ferramenta aqui, que chama dividir face em painéis. Então, eu vou clicar aqui. A gente clica aqui e aí eu vou ter as informações aqui do meu painel. Então, isso aqui vai ser chamado de painel. Vamos lá. Eu tenho aqui de novo o formato retangular, eu tenho o formato com os chanfros e eu tenho aquele formato mais complexo. Aqui vamos, por enquanto, só no formato retangular. Então, olha só, eu vou precisar definir a profundidade da minha esquadria, a largura da minha esquadria aqui externa e o W2 é a largura digamos assim, da esquadria, tá? do perfil, na verdade, que está separando as folhas. E ele geralmente é um pouquinho mais fino que esse perfil mais externo. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui o seguinte, eu tenho o número de fileiras e o número de colunas para essa janela. Fileiras são os elementos na horizontal. Então, se eu tivesse aqui 2 fileiras, eu ia ter uma linha de janela aqui e uma linha de janela aqui em cima. Nesse caso, a gente só quer uma fileira, tá? Eu não vou dividir esse painel aqui em fileiras. Então, eu vou colocar uma fileira só. Agora, colunas são os elementos na vertical. No caso, eu vou ter 2 elementos. Então, eu vou ter uma folha aqui e uma folha aqui. Então, aqui nós vamos colocar 2 colunas. Agora, a letra D, que é a profundidade da nossa janela. Eu vou deixar mesmo com 0,15. Aqui no quadro da nossa... Na verdade, na largura da nossa esquadria. Vamos deixar em 0,03 para ficar igual à esquadria do nosso banheiro. E aqui, o W2, então, é a espessura do perfil que vai dividir as folhas. Vamos deixar ele com 0,02, então ele vai ficar um pouquinho mais fino. E aí, para finalizar, olha só, a gente tem aqui a posição onde essa janela vai ser criada. Aqui vai ficar ela vai criar para trás mesmo, vai no back. Então, ela vai criar para dentro daquele vão. Eu vou clicar aqui em criar quadro de janela. E olha só, a gente já tem aí uma janela com 2 folhas criadas. Então, isso é bem legal, tá? Ó, se a gente olhar por dentro, tá certinho também. Então, tá ótimo. Aí, o que vai acontecer? Próximo passo é a gente pintar essa janela. Então, recapitulando aqui, eu preciso entrar no vão,
no grupo da janela. E aí eu preciso colocar uma textura de vidro e depois uma textura para a esquadria. Eu vou fazer assim, ao invés de ficar buscando aqui na minha lista essas texturas que eu usei, eu vou usar o conta-gotas para copiar as texturas. Então eu vou vir aqui no conta-gotas e vou clicar no vidro da janela do banheiro. Ó, ele já vai selecionar aquela textura e eu posso clicar aqui. Agora eu vou vir no conta-gotas de novo, vou selecionar a cor ali da esquadria, ele já selecionou a cor cinza, e aqui, lembra, ao invés de clicar uma por uma, você pode clicar em Shift e pintar a esquadria toda, então vai ficar mais rápido de fazer. E aí tá pronto, nós já temos aqui então uma janela com 2 folhas, facinho de fazer. Isso também a gente pode usar para fazer, por exemplo, janela com 4 folhas, se fosse o caso. Deixa eu abrir aqui o pavimento superior e eu vou fazer aqui como exemplo nessas 2 janelas. Então aqui eu vou entrar, eu vou fechar o vão, eu vou selecionar esse plano e vou clicar aqui no painel. Então a única diferença, ó, ele já salvou as informações, quantas fileiras, quantas colunas, enfim, já está tudo pré-definido. Só vou alterar aqui para 4 colunas e vou selecionar criar quadro de janela. Pronto, ele acabou de criar. Então, olha, fica muito rápido para criar essas janelas. Se eu fizer a mesma coisa aqui, clico aqui, vou clicar, aqui ele já está, né, ele já memorizou a última opção, então é só clicar em criar quadro de janela. Tá pronto. E aí a gente só precisa pintar. Então, clico aqui e aqui. Aí. Opa, pintei o vidro sem querer, vou dar um Ctrl Z e vou clicar de novo. Aí. Pronto. Então, fica ótimo, tá? Usar essa ferramenta, ela facilita bastante no dia a dia. E como eu falei, se eu ocultar aqui o pavimento superior, minha janela também vai ser ocultada, porque eu fiz dentro do grupo das paredes. A gente também pode usar essa ferramenta para criar portas de correr. Então a diferença como que vai ser? Olha só, a gente tem um vão bem grande aqui na garagem, que aqui vão ter 5 portas, uma porta de correr com 5 folhas. Então, para a gente criar essa porta, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui 2 vezes, estou entrando no grupo das paredes, e eu preciso fechar esse vão. Só que aqui, né, a única linha que está faltando para fechar o vão é a linha de baixo. Então, aqui no caso das portas, a gente tem que fazer uma linha aqui no chão. E aí ele vai fechar esse vão inteiro, ó. Tá ótimo, é isso mesmo que a gente quer. Aí, vamos fazer o seguinte, nós vamos clicar aqui, eu vou clicar na opção de criar quadro de janela, né, dividir em painéis, na verdade. Eu vou colocar 5 colunas. E aqui, para fazer um exemplo, vamos usar uma esquadria mais complexa. Então, olha só, a gente tem aqui o D e o W, que não mudam. Eu vou colocar o W como 0,5 aqui, eu vou dar uma diferenciada nele. Eu vou colocar aqui o W3, que é esse pedacinho que fica aqui, eu vou deixar em 0,01 mesmo. O número de colunas vai ser 5, tá ok? O D2 também vai ser 1 centímetro, então esse dentinho aqui vai ficar 1 por 1. Aí o W2 eu vou deixar em 0,04. Tá? Eu preciso deixar assim, senão não vai dar certo. Por quê? Nota que o W2 ele vai ter 4 centímetros. E daí eu deixei o W3 com 1 centímetro. Então aqui vai ter 1 centímetro a menos, 1 centímetro, e vai sobrar 2 aqui. Se eu tivesse colocado 2 centímetros no total, depois eu não conseguiria colocar esse W3, né? Porque 1 centímetro e 1 centímetro não ia sobrar nada aqui no meio. Então eu só tenho que pensar em toda essa situação para que isso dê certo.
senão a gente vai acabar tendo problema. Então aqui eu vou deixar com esses valores e vou clicar em criar quadro de janela. Olha só, então criou. Tá aqui, tá feito. E olha como fica bem detalhadinho. Então a gente tem, né, o perfil, como seria o perfil de esquadria mais externo, o perfil de esquadria mais interno e assim por diante. E aí é muito fácil também, é a mesma coisa para a gente pintar. Então eu vou vir aqui, nós vamos selecionar o vidro e depois eu posso selecionar a cor da esquadria. Então aqui, pronto. Então tá pronto. E aí pode ver que é uma representação muito boa de porta de correr, é uma representação muito boa de janela e extremamente simples, extremamente fácil de fazer. Então eu aconselho bastante a usar esse tipo de janela aqui, tá? Ela vai ser útil assim em quase praticamente todos os momentos. Só quando você precisar fazer um detalhamento de algum ambiente, de alguma janela, que daí você pode optar por fazer uma janela um pouco mais detalhada. Mas no dia a dia, isso aqui é a solução para quase todos os nossos problemas aí de esquadria, tá? Então fica bem, é uma opção muito boa mesmo. Agora eu quero que você faça o seguinte, você vai fazendo todas as portas, então assim, essa porta aqui de correr, nós temos essa porta, essa janela e lá no andar superior nós também temos algumas. Então eu tenho essa daqui do quarto e só. Aqui a gente só vai ter do quarto. E tem aquela janela ali também do banheiro. Essas duas. Então você pode fazer todas essas janelas. E aí por último eu vou fazer essa janela grandona aqui da frente. Então vamos deixá-la para fazer por último. Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar em silêncio, eu vou fazer todas essas janelas, eu espero que você também consiga fazer tudo, e aí depois a gente volta eu volto a falar, na verdade, para fazer essa janela grandona aqui. Então vamos lá, vamos dar continuidade aí. Aqui uma coisa interessante que aconteceu e eu preciso comentar é o seguinte, eu fiz ali uma linha e ele fechou esse plano aqui do piso, tá? Isso pode acontecer. Então quando a gente fecha, ó, eu tenho um plano de piso dentro do grupo de parede, então tá errado. Aí é só deletar, então selecione e deleta que vai ficar tudo certo. Isso acontece porque aqui nesse caso, ó, eu tô fechando, então se eu observar aqui, só faltava fechar esse pedaço de linha para poder fechar esse contorno aqui das paredes. Daí a hora que eu fecho, né, o contorno todo da parede, ele automaticamente cria um plano. Então é só clicar e deletar ali o plano que for criado no grupo de parede.
Então pronto, aqui eu já criei todas as janelas do meu projeto, só faltou a janela do pé direito duplo. Então aqui, como que vai acontecer? A gente vai ter que fazer o seguinte, essa janela do pé direito duplo, ela, digamos assim, ela vai pegar os dois pavimentos, o térreo e o pavimento superior. Então eu vou ter que definir se ela vai fazer parte do grupo das paredes do térreo ou parede do superior. Isso é uma questão que você vai definir. Eu vou colocar no grupo da parede do térreo. Eu acho que vai fazer mais sentido assim. Então eu vou entrar aqui na parede do térreo. E daí aqui eu preciso fazer o plano que vai servir de referência. Então nesse caso, eu vou fazer assim, ó, eu vou continuar a linha dentro do grupo. Pronto, para que a gente consiga fazer esse plano. Então realmente, digamos assim, esse plano aqui do térreo, ele vai invadir o pavimento superior. Mas tá correto, tá? É desse jeito mesmo. Então você vai fazer isso. E aí agora a gente vai colocar a janela. Nesse caso vai ser uma janela com 4 folhas, só que elas vão ser digamos assim, né, não vão dividir na vertical, elas vão ser divididas na horizontal. Então aqui, quando a gente for criar o painel, a diferença é a seguinte: ao invés de ser 4 colunas, nós vamos colocar 4 fileiras e vamos colocar uma coluna só. Então vai ser desse jeito. E daí eu vou criar o quadro de janela aqui. Pronto. Olha só, então agora deu certinho. Ela ficou dividida da forma correta que eu queria. E aí é a mesma coisa. Agora é só pintar e colocar aqui as cores. Pronto. E aí tá correto. Então aqui, né, nesse caso, como ela faz parte do térreo, quando a gente ocultar o superior, ó, a janela vai ficar assim, tá? Mas não tá errado, normal. E daí se eu precisar ocultar o térreo, aí fica sem a janela ali no pavimento superior. Mas tranquilo, tá? Tá feito aí certinho. Então agora que as nossas janelas já estão feitas, as portas de correr também, nós vamos dar continuidade. Eu vou pular a parte das portas de abrir por enquanto, porque eu vou voltar para explicar mais algumas coisas depois sobre elas. Então assim, essas portas aqui que são as portas comuns, a gente não vai trabalhar agora. Nós vamos deixar para trabalhar um pouquinho mais para frente. Então, tá ótimo. O que vai acontecer agora? O próximo passo aqui vai ser a criação da nossa escada. Então eu preciso colocar aqui uma escada. Vamos ver. Como é que a gente pode colocar essa escada? Vamos por partes então. Eu vou ligar aqui o nosso DWG, porque na opção do DWG a gente consegue ver o desenho da escada. Ó, aqui eu já tenho todas as dimensões no desenho. Então, vamos ver o que a gente precisa saber sobre essa escada para poder desenhar ela. Eu preciso saber qual que é a largura do meu degrau. Então, aqui, ó, qual que é a largura da escada, né? Então, ela vai ter 1 metro de largura. A profundidade da minha pisada, ela vai ser de 28 centímetros. Eu tenho aqui, se a gente contar, 7 degraus no primeiro lance de escada, 11 degraus no segundo lance de escada. Eu tenho também um espaçamento entre um lance e outro, aqui, ó, de 15 centímetros. Então, esse é o espaçamento entre um lance e o outro. E a altura de cada degrau, a gente vai trabalhar com uma altura de 17 centímetros e meio. Então, seria só fazer a conta, né? Se a gente pegasse aqui, ó, 3 metros e 15 de piso a piso e dividisse, então, olha só, se a gente for fazer aqui a conta, 3,15 dividido por 18, a gente tem 17 centímetros e meio de espelho, né? De altura de cada degrau. Então, essas são as informações que nós precisamos saber antes de fazer a escada. Nós poderíamos fazer essa escada de maneira manual. Então, assim, eu poderia vir aqui e, num primeiro exemplo, eu vou fazer aqui o retângulo dessa escada.
dessa pisada, né, desse degrau, e vou colocar aqui 0,175. Aí eu poderia até transformar isso aqui em um grupo. E olha, vou aqui com o mover, transformei em copiar. Vou colocando aqui e eu posso fazer vezes 5. Então a gente vai repetindo esse degrau. E eu poderia ir criando essa escada de maneira manual. Tá? Então a gente consegue fazer isso. No entanto, não é, digamos assim, é muito mais fácil se a gente for trabalhar com o plugin. Então, novamente, a gente vai poder usar o plugin aqui para facilitar a criação da escada. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Então, deixa eu dar um Ctrl Z e deletar isso aqui. Vamos lá. Para trabalhar com a escada no plugin, a gente tem aqui essas opções. Tá? Nós vamos ter um total aqui de 6 opções para fazer escada. A primeira opção é para a gente criar uma escada de um lance só. Então eu poderia fazer uma escada reta, simples. Então a gente tem aqui também 4 tipos de escada. O tipo A é a escada comum, convencional, tá? Onde a parte de baixo dela ela é, digamos assim, ela é lisa, né? Então a gente não tem nenhum detalhe nessa escada. Essa aqui é o tipo de escada mais simples. A gente tem o tipo B, que é a escada que a gente chama de escada plissada, onde ela vai fazendo esse zigue-zague. Eu também tenho o tipo C, que é uma escada com perfil metálico em U na lateral. E o tipo D é uma escada com perfil metálico fechado na lateral. Então essas são as opções aqui de escada que nós temos. Aí eu vou fechar e vou aqui, ó. A segunda opção, ali no painel do 1001, é uma escada com 2 lances, só que é aquela escada simples. Ó, então ela está reta aqui embaixo. A terceira opção ali é a escada de 2 lances plissada. Essa daqui é a escada de 2 lances, só que metálica. Daí a gente tem o perfil em U e o perfil fechado aqui. Tá? Dá para a gente selecionar por aqui. Nós temos também a opção de criar uma escada em caracol. Então, tem o tipo A de escada, que é com o degrau aberto. Tipo B é com aqui, ó, o espelho fechado. E por fim, nós temos a opção também de criar até escada rolante. Tá? Então, existe aqui essa possibilidade. Beleza. Nesse nosso caso, nós vamos trabalhar com uma escada que ela tem 2 lances e ela é plissada. Tá? Sabendo que aqui, ó, olhando também, um outro detalhe que eu esqueci de comentar, que a gente precisa saber antes de entrar no comando ali da criação da escada. A minha escada vai começar do lado direito e vai terminar no lado esquerdo. Tá? Então, a direção da escada é da direita para a esquerda. Vamos lá. A gente vai trabalhar com essa escada aqui, que é a escada plissada. Ó, então vai ficar essa escada de 2 lances plissada. A gente vai vir aqui e selecionar que a direção da escada vai ser da direita para a esquerda. Então, olha, o primeiro patamar na direita e o segundo na esquerda, como a gente quer mesmo. Aqui, vamos lá. Então, assim, eu vou clicar aqui e ele já vai mudar ali para me mostrar o que significa cada coisa. O A é a largura da nossa escada, então vai ter 1 metro. O C é a profundidade da minha pisada, então vão ser 28 centímetros. Aqui, número de degraus no primeiro lance de escada, eu vou colocar 7. Aqui eu preciso pôr qual que é a espessura do nosso degrau, espessura da nossa escada. Isso aqui a gente geralmente trabalha entre 10 centímetros e 12 centímetros. Vamos colocar 12, tá? Então vamos mudar essa medida aqui, colocar 0,12. Aqui, qual vai ser a altura da linha guia para o nosso corrimão? Então, olha só, a linha guia do corrimão também vai ser criada nessa escada. A linha guia a gente vai deixar com 0,92, que é o padrão o padrão, é a norma. Então a gente deixa com 92 centímetros de altura. Vamos lá, letra B. Qual que vai ser a altura do nosso espelho?
Então aqui vai ser 0,175, né? 17 centímetros e meio. Aqui em D, nós podemos colocar qual que é a distância entre um lance de escada e o outro. A gente tinha medido que era 0,15. Então, vou colocar aqui 0,15. Aqui, em F, quantos degraus nós vamos ter no segundo lance de escada? Então, são 11. E, por fim, esse daqui é o deslocamento da linha guia do corrimão. Então, o que acontece? O corrimão, ele geralmente não fica no limite externo da escada. Ele não fica alinhado com a parte externa da escada. Ele vai estar um pouquinho para dentro aqui do da nossa escada. Então, quão para dentro ele vai estar? Aqui a gente pode deixar 0,05 mesmo. Não tem problema. Tá bom esse valor. Então, eu vou clicar aqui em construir escada, ó, Build Staircase. Agora, o que vai acontecer? Essa escada ela ainda não vai ficar 100% pronta para a gente usar. Então, não precisa se preocupar em colocar ela aqui. A gente pode colocar ela em qualquer lugar. Eu vou trazer ela aqui para o lado. E aí você vai ver que ó, é difícil alinhar ela por esse comando, na hora que a gente está colocando ela no desenho. Então, você pode colocar ela meio torta, não tem problema. E aí depois a gente vai vir fazer o seguinte. Eu vou selecionar uma vez, ela é criada já como um grupo. Eu vou pegar o mover e lembra que se a gente clicar aqui ó, em um desses pontos, que é o mais vermelho, eu posso rotacionar. Então a gente vai rotacionando até encontrar aqui, ó, deixar ela alinhada com o eixo vermelho. Então eu vou clicar e deixar assim. Pronto. Eu já deixei ela alinhada com o nosso desenho. Vamos ver o que a gente precisa resolver nessa escada antes de poder usar ela no nosso projeto. Aqui, se a gente for ver, o maior problema dessa escada aqui criada pelo 1001 é o seguinte. Você pode ver que aqui ele vai subir certinho e daí nós temos o patamar. Só que o segundo lance de escada, ele começa recuado. Então é como se o patamar avançasse aqui, ó, um degrau. Isso aqui vai ter 28 centímetros, para depois começar a subir. Sendo que no caso da nossa escada, esse degrau ele está alinhado, né? O segundo pavimento ele começa aqui, ó. Segundo pavimento não, perdão. O segundo lance de escada começa alinhado com essa linha. Então, se eu olhar o desenho, olha só, a gente tem o primeiro lance terminando aqui e o segundo lance começando já alinhado com ele. Então, a gente precisa fazer essa correção. Vamos lá. Para fazer essa correção, não vai ser difícil. Eu vou ter que entrar no grupo da minha escada e aí a gente tem que fazer o seguinte. Eu vou ter que selecionar só o segundo lance de escada. Então, para a gente fazer isso, eu preciso trabalhar com aquela seleção contínua, ó, que ela é assim. Tá? Se a gente for trabalhar com a tracejada, que é da direita para a esquerda, aí não vai dar certo. Ele vai selecionar o corrimão também e alguns planos aqui que a gente não precisa. Então, eu preciso vir da esquerda para a direita, de forma que eu consiga selecionar só o segundo pavimento, o segundo lance. Então, olha só, vai ficar desse jeito. Se você precisar, você pode ir girando, pode ir ajustando aí para conseguir deixar a câmera de uma forma que você consiga selecionar só esse segundo lance. Então, eu vou clicar aqui e olha, a gente selecionou o segundo lance de escada. Beleza? Feito isso, a gente pode mover esses degraus todos para trás. Então, a gente pega o comando mover, eu vou clicar aqui e vou empurrar ele para trás. Pronto, a gente já resolveu esse problema, ele já está alinhado da maneira que eu queria. No entanto, quando a gente faz isso, acontece uma coisa aqui. O meu corrimão ficou errado agora. Então, a linha do corrimão, ela também teria que afastar 28 centímetros para trás para acompanhar, né, esse lance de escada. Então, a gente precisa fazer esse ajuste. Vamos lá. Eu vou clicar aqui 2 vezes para entrar no grupo das linhas
do corrimão. Então, a gente tem o grupo da escada e dentro do grupo da escada nós temos um outro grupo que é a linha do corrimão. Então, eu vou clicar aqui para selecionar essas duas linhas e vou mover. Aqui eu vou deixar movendo alinhado no eixo, 28. Vou dar um Enter. Pronto. Aqui a gente resolveu. Essa linha aqui nós podemos deletar. Ela não vai ser usada no nosso caso. Tá? Então a gente pode deletar aquele pedacinho de linha. Agora aqui a gente tem um problema. Eu preciso fazer a concordância, né, dessas linhas. Em alguns tipos de corrimão, às vezes não existe essa concordância. Às vezes o corrimão termina aqui e o outro começa ali. A gente não tem nada aqui entre os dois, ligando os dois. Mas nesse nosso caso, nós vamos fazer a ligação entre os dois. Então, para fazer isso, a gente pode fazer da seguinte forma. Eu vou fazer uma linha aqui no eixo azul, até encontrar a aresta ali. E eu vou fazer agora uma linha na diagonal, desse jeito, encontrando então uma linha na outra. E essas linhas aqui eu vou apagar, que eu não preciso. Então eu só preciso daquela na diagonal. E aí tá pronto. A gente conseguiu ligar um corrimão no outro. Já está certinho. Beleza, vamos posicionar essa escada no nosso modelo agora. Eu vou ter que girar ela novamente, porque aqui ela está ainda ao contrário. Então, vou girar ela assim. E para eu encaixar na nossa casa, a gente vai fazer o seguinte. Esse último degrau aqui, na verdade, ele já é a laje. Tá? Então, essa pisada é, na verdade, a minha laje. Então, a gente pode pegar esse ponto e levar para encostar aqui, desse jeito. E aí ele vai encaixar certinho, tá? Se a gente usar as medidas corretas, eu vou ter essa situação aqui, onde a escada encaixou perfeitamente aí. Só que, para finalizar, a gente precisa fazer, então, ainda alguns ajustes. Essa escada aqui, ela tá com o último degrau sobreposto na minha laje, o que não é legal. E ali embaixo também ela ficou sobreposta, porque o Sketch, né, na verdade esse plugin, ele cria automaticamente um degrau como se fosse para representar o chão. Então sempre vai ficar um degrau representando ali o chão. Vamos lá, para a gente resolver isso, eu vou entrar aqui no grupo da escada e a gente vai fazer uma linha aqui, alinhada entre em cima da minha linha da laje. Tá? Eu vou clicar aqui. E aí eu vou empurrar essa parte toda para trás. Vai sobrar umas linhas aqui, mas a gente pode selecionar e deletar. Dessa forma eu fiz como se a escada tivesse engastada embaixo da laje, que é o que vai realmente acontecer. Ela vai precisar ficar engastada aqui na laje ou na viga que vai ter aqui embaixo. Então, é assim que a gente vai terminar de representar a escada. E daí, olha bem, aqui parece que ficou uma linha, mas está certo, porque a nossa espessura da laje tinha 15 centímetros, enquanto o degrau, né, tem 17,5 centímetros. Então, é por isso que deu essa diferença. Uma outra questão aqui é o seguinte, se você pegar a trena e for medir a altura do degrau, repara que ele vai mostrar 0,17 centímetros, mas tem como se fosse um tio na frente do 0,17. Esse tio, sempre que ele aparecer, quer dizer que é aproximadamente 0,17. Então é uma medida aproximada. E ele mostra na medida aproximada porque aqui a gente só está trabalhando com duas casas depois da vírgula. Então o 17,5, né, o 5, que é a terceira casa depois da vírgula, não vai estar aparecendo aqui. É por isso que ele arredonda o valor. Se eu quiser que apareça 3 casas depois da vírgula, a gente pode fazer isso. Eu posso vir aqui, nós vamos lá em Janela, eu vou aqui nas informações do modelo, então são as informações desse arquivo, e aqui na opção de unidades, a gente pode alterar o comprimento para 3 casas depois da vírgula. E eu vou fechar. Olha, agora se eu fizer, então ele não aparece mais com o tio, mas ele dá
o comprimento exato, que é 17,5 centímetros. Então isso aqui é por isso que apareceu aquela medida, tá? Do aproximado. Então beleza, vamos continuando aqui. Agora no chão eu também tenho que cortar. Então eu vou clicar aqui 2 vezes para entrar no grupo da escada. Vou fazer uma linha aqui. E vou empurrar esse pedaço para trás. Pronto. Aí, empurrei. Aqui eu vou selecionar tudo isso e vou deletar esse plano que sobrou. Então, deletei. E já está pronto. Agora sim a nossa escada está perfeita. Então, ela está começando e terminando ali certinho. Tá ótimo. Agora o próximo passo vai ser a gente fazer o seguinte. Nós precisamos fazer o corrimão, porque ele ainda não está feito. Eu só tenho as linhas do corrimão. Como que a gente vai então poder fazer, né? Trabalhar com com essa linha, para fazer a espessura mesmo do corrimão? A gente vai fazer o seguinte, vamos lá. Eu vou entrar aqui no grupo da escada. Em seguida, nós vamos entrar no grupo do corrimão. Então, aqui dessas linhas. Beleza. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser definir qual que vai ser o perfil, qual que vai ser o tamanho do nosso corrimão aí. Então, eu vou fazer um perfil, o primeiro que eu vou fazer vai ser com o círculo. Eu vou pegar, a gente pode tanto clicar aqui, quanto clicar em C. Daí eu vou fazer um círculo, só que esse círculo tem que ficar perpendicular à linha do nosso corrimão. Então, ele tem que ficar assim, ó, no eixo verde, tá? Ele tem que ficar de frente ali. É como se a linha guia estivesse entrando bem no meio desse nosso círculo. Se você não estiver conseguindo encontrar esse eixo, você pode travar o círculo no eixo. Então, olha só, se eu clicar aqui para a seta para cima, ele vai travar perpendicular ao eixo azul, seta da direita perpendicular ao eixo vermelho e seta da esquerda perpendicular ao eixo verde. Tá? Então, a gente pode, aqui ó, eu posso travar no eixo verde. Aí eu vou clicar no meio e vou começar a abrir esse meu círculo. Eu vou colocar aqui um raio de 2 centímetros. Então vai ficar 0,02 e vou dar um Enter. Dessa forma, o nosso corrimão vai ter 4 centímetros de espessura, né, de diâmetro. Então aqui está feito. Segunda coisa, essa face, você pode ver que ela ficou invertida. Tá? A gente precisa inverter a face antes de fazer. Então, inverter face, aqui ó, inverter as faces e pronto. Então, o branco tem que ficar como se fosse para fora, não de encontro ali com a linha guia do corrimão. Ele tem que ficar oposto. Beleza. Agora a gente vai usar um comando que chama siga-me. É este comando aqui, ó. Então, vamos lá, que agora pode só olhar, tá? Que existem 2 formas de fazer o siga-me e ele é um comando um pouquinho chato de trabalhar. Então, para usar esse comando, eu vou clicar aqui nessa opção. Tá? Então, eu clico aqui e daí a primeira coisa que eu vou fazer vai ser selecionar o plano. Eu vou clicar aqui no plano e aí eu tenho que ir com o mouse mostrando o caminho para o SketchUp. Ó, eu tenho que passar em cima de todas essas linhas, uma por uma. É importante você ir com calma e passando as linhas, passando o mouse em todas as linhas, senão pode acontecer isso aqui, ó. A gente vai, por exemplo, se eu vier daqui e pular, tá vendo? Eu não passei o mouse ali na primeira linha. Aí ele vai começar a dar errado aqui, ó. Ele não segue certinho a linha. Deixa eu mostrar. Olha só, ele fica deslocado da linha. Então aqui já não deu certo. Então, primeira opção, vai passando aqui devagarzinho em cima de cada pedacinho dessas linhas, tá? Aí vai funcionar certinho. A outra opção é fazer o seguinte. A gente clica aqui, eu seleciono primeiro todo o meu caminho. Então, para selecionar todo o caminho, a gente pode clicar 3 vezes aqui na linha e daí ele vai selecionar todas as linhas. Ó, então, ele selecionou todas as linhas, menos o
perfil que eu vou usar. Então é isso mesmo que tem que acontecer. Eu selecionei tudo e aí só depois de selecionar o caminho inteiro eu clico no Siga-me. Então eu clico aqui. E aí, depois que eu fiz isso, é só clicar no perfil, que ele já vai entender que ele precisa seguir aquele caminho que estava selecionado antes. Ó, e agora ele já fez o caminho inteiro. Tá? Então, essa é a outra forma de fazer. Então, a gente pode ir aos poucos, né, seguindo a linha, ou seleciona o caminho inteiro e depois só clica no perfil. Essas são as duas formas de fazer o Siga-me. Daí aqui, para finalizar, eu vou puxar e deixar esse corrimão encostando aqui na parede. Pronto. Então pode fazer isso, pode fazer da forma que você achar mais fácil, seja selecionando o caminho inteiro ou seja passando o mouse em cima da linha. E daí em seguida eu vou mostrar uma outra opção para fazer o outro corrimão ali. Então vamos lá. Aqui fazendo o próximo corrimão, a gente vai fazer o seguinte. Agora, eu vou usar um outro plugin. Nós vamos instalar, então, o plugin que chama JHS Powerbar. É um nome grande, mas não tem problema não. Ó, vamos clicar aqui, então, em Gerenciador de Extensões. A gente vai lá em Instalar Extensão e você vai procurar essa opção aqui, ó, JHS Powerbar, e vai selecionar essa extensão aqui, esse plugin. Pode clicar em abrir, o seu provavelmente já vai aparecer, o meu já estava instalado. Então eu tenho que vir aqui e abrir ele em JHS Powerbar. Ó, vai aparecer essas ferramentas aqui que a gente não tinha antes, né, tudo coloridinho aí. Beleza. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Aqui, para fazer esse segundo corrimão, eu vou entrar de novo no grupo, vou entrar no grupo das linhas do corrimão e a gente vai fazer um corrimão quadrado, com perfil quadrado. Eu vou pegar então a opção do retângulo, posso só clicar em R, e aí a gente de novo precisa travar aqui, ó, perpendicular ao eixo verde, ele tem que ficar assim. Só que o que acontece? Eu quero deixar essa linha bem no meio do meu quadrado. Então pode perceber que por padrão o nosso retângulo ele vai usar como base um dos cantos. Mas eu quero pegar bem o meio do retângulo. Então, para fazer isso, a gente clica em Ctrl. E olha só, agora a gente já está usando, né, como base para criar esse retângulo o meio dele, exatamente o centro. Então, eu vou clicar aqui e vou abrir. Ó. Aí a gente vai colocar que vai ser 4 por 4. Então, 0,04. E como é um retângulo, eu tenho que colocar ponto e vírgula para definir qual que é a medida do segundo eixo. Então, vai ser 0,04 também. Então, 0,04 ou 0,04, ponto e vírgula, 0,04 de novo. Dou um Enter. Aí tá feito. Então, a gente fez o perfil aqui certinho. Agora, o que a gente vai fazer? Opa, deixa eu afastar um pouco mais, estou me perdendo aqui. No próximo comando de Siga-me que a gente vai usar, que é o comando do plugin, então para a gente fazer, eu posso selecionar tudo de uma vez. Eu posso pegar aqui, ó, seleciono todas as linhas e... seleciono todas as linhas e seleciono todo o perfil. Então eu pego tudo. Na verdade, eu poderia selecionar tudo de uma vez. E agora, só venho aqui nessa opção do Siga-me do JHS Powerbar, que é essa rampinha laranja, tá? Então, eu clico aqui e ele automaticamente cria em tudo. Então, ó, ele já criou ali, né, o perfil quadrado certinho. Então, também é uma outra opção para a gente fazer. Ó, fica bem legal. Então é isso, essa daqui vai ser a nossa escada e esse, né, é a ferramenta que a gente pode usar, que seria o Siga-me. O Siga-me também é utilizado, bastante utilizado, para a gente fazer rodapé e roda-teto. Então eu vou mostrar como é que a gente pode fazer o rodapé e o roda-teto aqui. Eu vou usar como exemplo esse quarto.
Tá? Então eu vou criar o rodapé e o rodateto em um quarto só, depois você pode fazer nos outros quartos se você quiser. Tá? Pode fazer em todos, ou se preferir só fazer nesse também não tem problema. Aqui eu só vou mostrar em um porque o processo é igual para fazer em todos eles. Então, o rodapé eu também gosto de deixar dentro do grupo das paredes. Eu acho que fica... para mim, é uma coisa que faz mais sentido, né? As paredes sumir e o rodapé sumir também. Mas você pode fazer separado se for o caso, tá? Não tem problema, é uma questão realmente de gosto aí de cada um. Então eu vou entrar aqui no grupo das paredes e vou fazer o seguinte. Então eu vou vir aqui e o caminho eu já tenho. O caminho são as paredes, então eu não vou precisar ficar desenhando o caminho aqui. Mas o que eu vou fazer? Eu preciso desenhar o perfil do meu corrimão. Do corrimão não, do rodapé. Então eu vou fazer aqui um perfil simples, ó. Eu vou fazer um perfil com 10 centímetros de altura. Então rodapé com 10 centímetros. A espessura dele vai ser 1,5 centímetro, eu vou colocar. Então 0,015. Vou descer aqui e fechar para cá. E aí eu vou criar um detalhe nele, só para a gente conseguir ver alguma coisa, né, só para ficar mais interessante. Então, eu nem vou colocar medida, ó. Eu vou colocar aqui 0,005. Vou colocar aqui e fechar para cá e deletar. Então, pronto. Esse daqui é o perfil do meu rodapé. Então, eu posso fazer o rodapé tanto com o Sigame, olha só, clicando aqui, clicando no perfil e acompanhando a minha parede. Ou também, lembra, a gente pode clicar antes nos perfis no caminho. Então, eu vou selecionando o caminho inteiro. E depois, clico aqui no Sigame e clico no perfil. Pronto. Aqui ele acabou de criar, olha só, o rodapé já certinho, tá com o detalhe em todo o perímetro do quarto. Então isso aqui é bem legal, bem fácil, bem rapidinho de criar o rodapé. Aí ele fica certinho. E daí o perfil, você pode fazer perfil arredondado, perfil do jeito que você quiser. Tá? Aqui não tem limite para criatividade. Se eu fosse fazer em outro cômodo e eu quisesse exatamente o mesmo perfil, ao invés da gente redesenhar, eu posso selecionar o perfil aqui, dou um Ctrl C, vou levar lá no outro cômodo, vou dar um Ctrl V. Aí aqui eu preciso posicionar ele da forma correta. Então eu vou vir aqui com o rotacionar, a gente vai rodar 90 graus e eu posiciono ele aqui de novo. Ele já está no outro quarto. E daí basta, de novo, vou pegar aqui o Sigame, fazer aqui seguindo o caminho. Ó, aqui o Sigame, opa, ele está dando problema aqui nesse ponto. Então aqui ou eu poderia fazer assim e depois finalizo ele manualmente, ou a gente teria que ter selecionado essas linhas antes e daí depois clicado no perfil, tá? Então tem aí às vezes alguns pontos que ele dá esse probleminha. Mas é isso aí, ó, a gente já conseguiu criar o rodapé, é facinho de criar. Agora o roda-teto. Roda-teto vai ser exatamente a mesma coisa. Então eu vou vir aqui. O perfil do roda-teto, na verdade, já está aqui, ó, o contorno. Então o caminho já está feito. E aí basta a gente fazer o perfil. Então eu vou pegar aqui uma linha. A gente pode fazer o perfil, eu gosto de fazer ele no meio da parede, tá? Porque como ele vai dar a volta inteira, então fica mais fácil de selecionar o perfil se ele estiver aqui no meio da parede. Eu vou colocar aqui um perfil de 7 centímetros, então 0,07, vou colocar aqui
Ó, vou fazer assim, vou fazer o contrário. Aqui eu vou colocar 0,015 e eu vou fazer como se fosse um arco aqui. Então aqui, aqui, assim, pronto. Então o perfil vai ficar meio redondo, tá? E aí eu posso vir aqui com o Siga-me e, opa, a gente faz aqui, ó. Aí. Então ficou já certinho, tem um roda-teto ali, redondo, né? Mas já está criado. Então é assim, aí o que vai mudar, né? O processo é sempre o mesmo, mas o que vai mudar é o perfil que você vai utilizar, o nível de detalhamento, esse tipo de coisa. Mas o processo para criação é sempre o mesmo, tá? Bem facinho. Bom, então é isso aqui nessa parte do Siga-me. Agora, o que eu quero mostrar para você? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a trabalhar com os móveis. E aqui vai ser bem interessante agora. Então vamos lá. Eu primeiro vou mostrar como é que a gente vai poder fazer o download desses móveis. Tá? Então a gente vai entrar aqui no 3D Warehouse. Vai ser nesse botão aqui. Então a gente vai abrir a biblioteca 3D do SketchUp. Eu vou clicar e ele vai carregar aqui a biblioteca. A gente precisa estar também ligado na internet, senão não vai dar certo. E aqui a gente tem um monte de blocos. Tá? A gente tem aqui, ó, já tem os principais fabricantes. Sempre vai estar aparecendo aqui alguns modelos, tá? Isso aqui ele sempre vai mudar e a gente pode procurar. Então aqui a gente vai começar procurando por uma cadeira. Eu vou clicar aqui em cadeira e ele vai mostrar já pra gente um monte de opção. Aí é o seguinte, ele divide os modelos aqui por produtos. Então isso daqui geralmente é algum produto específico que foi colocado no SketchUp por alguma marca. E aí tem os modelos, que geralmente vai aparecer mais opção. E aí isso aqui vai misturar as marcas com os objetos em 3D que outras pessoas foram colocando aí no Warehouse. Então eu prefiro usar os modelos aqui. Inclusive, o SketchUp ele é muito utilizado, né? Ele é a ferramenta 3D mais utilizada hoje em dia, justamente por causa do 3D Warehouse. Porque como é uma ferramenta colaborativa, todo mundo pode criar e ir alimentando essa plataforma. Então tem muita coisa, acaba que a gente tem muita opção na hora de, né, mobiliar um ambiente, tem muita coisa já pronta. Então isso facilita demais e é isso, né, que faz com que o SketchUp ele seja tão conhecido e tão utilizado. Então assim, a gente procurou uma cadeira aqui, eu fui nos modelos e ele mostra por relevância. Geralmente eu gosto de alterar essa barrinha de busca por popularidade, tá? Por popularidade, geralmente, tá? Não é uma regra, mas a gente geralmente vai acabar encontrando os melhores blocos, são os mais baixados. Então aqui a gente vai ter, às vezes, bloco mais bonito, bloco já bem configurado, bem modelado. Então eu procuro alterar aqui e fazer a minha busca por popularidade. E aí a gente vai encontrar muita coisa, tá? Vai ter aqui, ó, tem muito mais do que 1000 cadeiras na biblioteca do Sketch. Então a gente pode ir passando aqui e ele vai, né, mostrando cada vez mais modelos. Nesse primeiro momento, eu vou baixar essa cadeira mesmo. Uma cadeira simples, tá? Sem muita coisa aí. Eu vou clicar aqui nela. Ó, se eu clicar no nome, eu vou expandir as informações dela. Então eu vou abrir esse painel, onde a gente tem, né, uma pré-visualização do modelo. Eu tenho aqui o nome da autora desse modelo. Ele me diz quantos materiais foram aplicados aqui nesse modelo, quantos polígonos, qual que é o tamanho do arquivo. Isso aqui é importante. Quanto maior o arquivo, mais pesado vai ficar. Tem data de modificação, quantas camadas tem,
unidade de medida, o tamanho e assim por diante, tá? Tem muita coisa aqui. A gente pode também, eu posso curtir isso daqui, então tipo assim, a gente pode deixar, né, nos curtidos, ó. Aí ele fica adicionado aqui na minha conta aos modelos curtidos. Eu posso criar pastas e adicionar para minha pasta, então eu posso criar coleções minhas de cadeiras e daí ir adicionando esses modelos nas coleções e assim por diante. Aqui, né, a gente tem quantas vezes foi baixado, então 166 mil vezes. Então, enfim, tá? E aqui embaixo a gente tem informações que daí a pessoa coloca. Aí isso aqui pode ser informações das mais diversas, tá? Então aqui, por exemplo, tem o site, né, pra gente, onde a gente encontra essa cadeira, que é a cadeira do IMSS. E daí tem as informações de quando foi, né, a cadeira de 1950, enfim, tá? Aqui vai variar muito de um modelo para o outro. Então, beleza. Supondo que eu quero baixar esse modelo aqui. Eu vou clicar em Download e aí vai acontecer uma coisa aqui. Ele vai perguntar se a gente quer carregar esse modelo diretamente no SketchUp ou não. Aqui é importante, eu sempre aconselho a não carregar diretamente no SketchUp. Isso pelo seguinte, vai ter vários modelos, vários blocos quando a gente vai colocando aí, nem sempre eu vou usar tudo que eu for baixar. Às vezes a gente vai baixar uma cadeira, não vai achar legal, a gente vai deletar. Às vezes eu vou baixar, por exemplo, um conjunto, então mesas e cadeiras em volta, só que daí eu só vou querer usar, por exemplo, a mesa. As cadeiras eu vou deletar e usar outras cadeiras. Esse tipo de coisa, de fazer, né, de ficar baixando no nosso modelo e deletando, vai acabar pesando muito o arquivo. Então a gente vai acabar com um arquivo do SketchUp muito pesado, muito grande, e daí, conforme a gente vai fazer isso, né, ele vai ficando cada vez mais lento. Então, para evitar esse tipo de situação e para deixar sempre o nosso modelo mais leve, eu prefiro não baixar para o Sketch. Então, como que vai funcionar se a gente não for baixar diretamente no SketchUp? A gente vai clicar aqui em Não. Tá? Então, eu vou clicar em Não. E daí ele vai perguntar onde que a gente quer salvar no computador. Aqui é o seguinte, acabei de lembrar de uma coisa. Eu acredito que o seu também vai acontecer isso. No SketchUp 2021, ele está com um erro. Então, mesmo que eu diga para não salvar diretamente no SketchUp, ele salva diretamente no SketchUp. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir o Sketch 2020 para poder mostrar para você a situação correta que eu estou tentando explicar. Então aqui eu abri o SketchUp 2020 e vou mostrar o que deveria acontecer quando a gente seleciona aquela opção de não fazer download do modelo diretamente no SketchUp. Então eu vou clicar aqui, ele vai abrir o Armazém 3D Warehouse, eu já tinha feito a busca por essa cadeira, e vou clicar aqui em baixar e vou dizer que não quero salvar diretamente no SketchUp. Então eu clico em não e ele vai abrir aqui, ele vai pedir para eu procurar uma pasta no computador para salvar esse arquivo. Então eu vou salvar aqui e vou clicar em salvar. Então posso fechar e pode perceber que não tem nada aqui. Então não foi importado nenhuma cadeira para esse meu modelo. O arquivo ele ficou separado, então se eu for aqui visualizar, ele está aqui na pasta que eu salvei. E daí o que acontece? Se eu quisesse depois importar aquele arquivo direto para cá, então a gente pode vir aqui em arquivo, eu seleciono a opção importar e eu posso colocar, aí uma outra coisa, né? Para eu importar um arquivo do SketchUp, eu preciso estar buscando arquivos do SketchUp. Aqui ele estava alterado para AutoCAD, por isso que não está aparecendo aquela minha cadeira aqui. Então eu vou trocar para arquivo do Sketch e a cadeira aparece aqui. Aí a gente pode importar ela para o nosso desenho. Então ela vai aparecer já aqui. Com o tempo também é interessante que os blocos que você gosta, que você vai encontrar aí durante que a gente fica procurando, é normal. Tipo, você vai acabar procurando bastante bloco, vai encontrar bastante coisa boa. Então essas coisas que você gostar, a gente sempre acaba usando, tá? A gente acaba repetindo os blocos no Sketch.
é interessante criar uma pasta e ir salvando, como se fosse uma biblioteca pessoal dos blocos que mais te agradam. Então isso é legal fazer. Só que daí o que acontece? Como eu comentei, né? Não é interessante a gente fazer o download direto aqui para o SketchUp do mobiliário. Por outro lado, é muito mais prático, né, fazer desse jeito do que ficar salvando ele fora do nosso arquivo e aí depois tendo que importar, ou também a outra opção seria copiar e colar, que seria fazer o seguinte: eu iria abrir esse arquivo aqui, então aqui ó, ele abriu o arquivo e daí eu teria que selecionar. Ó, aí dá para reparar que isso aqui não está como um grupo, está desagrupado. Então, antes de copiar, eu teria que agrupar, criar grupo. Então, eu teria que vir aqui, dar um Ctrl C, depois ir lá e dar um Ctrl V. Essa também é uma outra forma que funciona. Como eu falei, então a vantagem é que a gente vai manter o arquivo limpo, né, o mais limpo e mais leve possível. No entanto, isso aqui vai consumir tempo. Ficar levando, né, esses arquivos, importando eles para fora, quer dizer, salvando eles no computador e depois importando, trazendo aqui para o Sketch, vai consumir tempo. Então, no dia a dia, qual que é a solução que eu encontrei e eu acho que funciona bem? A gente vai fazer assim para trabalhar com os móveis. Conforme eu for modelando, eu sempre vou abrir um arquivo novo do SketchUp. Então eu vou pegar aqui e abrir um novo arquivo do Sketch, um arquivo em branco. Nesse arquivo em branco, o que eu vou fazer? Eu vou sempre baixar tudo do Sketch diretamente para ele e depois eu copio e colo para o outro arquivo. Ou seja, eu estou aqui, né? Então eu estou modelando minha casa e estou com esse arquivo aqui aberto. Eu chamo esse arquivo aqui de arquivo de rascunho. Então eu vou vir no Warehouse e vou procurar, né, fazer o download daquela cadeira. Então eu vou vir aqui, na verdade eu vou baixar outra cadeira agora. Vamos vir em modelo e vou fazer aqui o download dessa cadeira aqui, ó, por exemplo. Então eu vou clicar, aí aqui eu não preciso nem clicar no nome, você pode clicar direto nessa setinha, que ele já vai fazer o download. E aí aqui eu vou dizer que sim, eu quero baixar direto no Sketch. Ele vai carregar e ele vai trazer para esse arquivo. Então digamos que esse arquivo vai funcionar como um filtro. Aqui eu posso verificar se eu quero ou não usar essa cadeira e se eu quiser eu posso copiar e colar para o meu arquivo principal. E daí eu vou colocando tudo aqui. Por exemplo, eu vou baixar agora uma outra, ó, que vem aqui com uma, né, que vem com uma escrivaninha e uma cadeira. Então eu posso fazer o download direto para cá. Coloco aqui. Pronto. E daí, então tá colocado, mas vamos supor, poxa, nesse caso eu só quero usar a escrivaninha. Então eu venho, deleto a minha cadeira, que não vai ser usada, e aí eu dou um Ctrl C na escrivaninha, venho aqui e dou um Ctrl V. Então, essa é a forma que funciona bem. É uma forma que a gente consegue aproveitar, né, a vantagem, a rapidez de fazer o download dos modelos direto no SketchUp, ao mesmo tempo que a gente consegue também manter o nosso arquivo leve, o nosso arquivo principal fica leve, fica bem organizado. Então a gente consegue fazer desse jeito. Eu aconselho fazer assim, né? Sempre trabalhar com um arquivo aí separado, que vai ser usado como um filtro, digamos assim, para tudo que a gente vai baixar. Esse arquivo depois eu geralmente não salvo, então esse arquivo aqui, como eu falei, é rascunho. Na hora de fechar eu não salvo ele. E aí eu sempre faço isso, tá? Então isso daqui é uma forma que é bem prática, né? É ótimo trabalhar desse jeito aqui, que deixa tudo bem rápido.
Então, agora aqui sobre os móveis, deixa eu explicar algumas coisas antes de você continuar mobiliando a sua casa. O que acontece? Aqui na parte dos móveis, a gente tem, por exemplo, eu fiz o download de uma cadeira. Para eu movimentar essa cadeira, ela já vai vir aqui como um componente. Então, a gente pode usar o mover. E aí, lembra, eu sempre posso rotacionar os móveis, ó, clicando naqueles mais que estão aparecendo ali. Essa vai ser a forma mais fácil de rotacionar os móveis, porque eles vão rodar sempre no eixo deles. Se você for movimentar um móvel, você pode usar como ponto base o chão, porque se você clicar aqui no chão e levar para um outro quarto e continuar ali, ó, eu estou clicando de novo no chão, essa cadeira não vai ficar voando, ela vai ficar certinha, sempre na posição correta ali, né, encostada no chão. Ó, se eu fosse levar ela para o pavimento térreo, eu faria assim e ela já está aqui na posição correta. Então isso aqui a gente vai movimentar dessa forma. Tem um outro detalhe também. Vamos supor que você fez o download, né, de um mobiliário, mas você quer esse modelo de cadeira, mas não quer essa cor branca. Não tem problema. A gente pode usar, né, os mobiliários ali e depois alterar todo tipo de textura desses mobiliários. Então olha que legal. A gente pode entrar aqui e aí cada mobiliário vai ser feito de um jeito. Então a gente nunca sabe, né, como é que o modelo está organizado. Por exemplo, aqui eu quero pintar essa parte de cima. Então eu entrei no componente e eu vi que tem um grupo dentro dele. Então eu clico de novo e vou clicando até eu conseguir, olha, eu consegui selecionar o plano dessa cadeira. Então agora eu posso aplicar uma cor diferente ou uma textura. Por exemplo, aqui eu vou pintar com essa cor. E pronto, ó, ela já ficou, eu já pintei e alterei ela. Aí vamos supor que eu quero alterar os pés de madeira também, quero colocar uma outra cor para o pé de madeira. A gente vem aqui, eu seleciono o pé de madeira, vou selecionar ali madeira e vou colocar essa daqui, ó. Pronto. Então eu alterei ali, ó, cada pé de madeira é um pé separado, então a gente vai ter que vir e alterar todos. Tá? Isso aqui vai depender sempre de cada bloco. Tem uns que os pezinhos já são componentes, então a hora que você altera um, altera todos, mas alguns são separados assim. Então dessa forma você pode fazer o que quiser, tá? Então não precisa se preocupar com a cor, com esse tipo de coisa quando está procurando mobiliário. Você pode procurar só o modelo e depois faz os ajustes que você achar necessário. Então beleza. Aí uma outra coisa, vamos lá. Quando a gente está movimentando, eu comentei, né, que a forma correta é a gente movimentar clicando aqui no chão, fica mais fácil. Mas às vezes é difícil de a gente selecionar o chão, às vezes tem muita coisa dentro do seu cômodo e vai ficar difícil de você entrar ali, pegar o objeto. E aí é muito comum acontecer durante o processo de modelagem que o bloco fica voando desse jeito. Então às vezes você coloca e ele fica voando. Para a gente descer o móvel, é muito fácil. A gente tem aqui, ó, no JHS Power Bar algumas ferramentas que vão ajudar a gente a utilizar esse móvel. Essas ferramentas vão funcionar da seguinte forma. A gente vai fazer assim. Eu vou clicar aqui no conta-gota, nessa gotinha. Então você clica nessa gota e olha só, o bloco ele automaticamente desce, tá? O móvel desce para o plano que estiver logo abaixo dele. Então isso é muito legal. Aqui também, por exemplo, ó, ele está voando aqui no segundo pavimento, em cima da casa. Mas se eu clicar ali na gota, ele vai lá para baixo, que é o plano que estava logo abaixo dele. Então isso daqui facilita bastante. Às vezes a gente quer colocar um tapete no chão e fica difícil de posicionar esse tapete. Porque se eu for fazer manual, a gente tem que clicar aqui, ó, bem na base do objeto e posso travar no eixo azul, né, e trazer aqui para o chão. Então nem sempre fica fácil de fazer isso. Aí um detalhe também é o seguinte, caso o objeto já esteja aqui, né, no chão e você clique na gota, ele vai descer para o próximo plano. O próximo plano, na verdade, aqui é a parte de baixo do meu piso. Tá? Então a gente vai começar a enterrar o móvel.
Então só tomar cuidado com isso. Beleza. Aqui uma outra coisa. Vamos lá. Mais uma coisa aqui. Seguinte. Vamos supor que a gente quer movimentar ele, mas também às vezes, né, tem muita coisa no seu cômodo, tá difícil de movimentar, tá difícil de selecionar. Então a gente tem essa opção aqui no JHS Power Bar, que é o mover, só que o azul. Se eu clicar aqui, o que vai acontecer? Pode ver que aqui embaixo ele está dizendo que a distância é de 0,1. Então a gente tem uma distância já conhecida. Eu posso ir movendo com a setinha. Então se eu for clicando com a setinha do teclado, ó, a gente consegue ir movendo ele e ele vai mover sempre de 10 em 10 centímetros. Então isso daqui é bem legal para a gente fazer ajuste fino, né, nos mobiliários. Às vezes fica mais fácil movimentar assim do que tentar ir com o mouse. Se você quiser mudar o valor que o mobiliário vai mexer, então, por exemplo, eu quero que ele mova de 50 em 50 centímetros. A gente pode colocar aqui 0,5, confirmo com Enter, e daí, a hora que eu clicar nas setas, ó, ele vai mover de 50 em 50 centímetros. Então, isso daqui também é bem legal. Ajuda bastante. A outra opção que a gente tem é essa opção aqui para rotacionar, que chama Rotix. É esse símbolo aqui de rotação verde. Eu vou clicar nele e olha só o que vai acontecer. Vai aparecer uma caixinha aqui no canto do sketch. Então aqui está dizendo que ele vai rodar perpendicular ao eixo azul. Se a gente clicar com a setinha da direita ou da esquerda, olha só o que acontece. A gente consegue rotacionar esse nosso objeto aqui. Isso também pode ser bastante interessante dependendo do que a gente estiver fazendo. Se você clicar com a seta para cima no mouse, pode reparar que ele vai mudar o eixo de rotação. Então aqui ele vai rotacionar perpendicular ao eixo vermelho e eu cliquei de novo, ele está perpendicular ao eixo verde. Olha, se eu fizer agora, né, clicando aqui com a seta da direita e da esquerda, que é as que vão rotacionar o objeto, agora ele vai dar uma cambalhota. Então isso aqui dá para usar também. Mas, né, no dia a dia a gente acaba só utilizando perpendicular ao eixo azul, porque daí a gente roda os objetos desse jeito. Então são opções de rotacionar. É bem interessante, bem legal trabalhar dessa forma. Antes de você começar a mobiliar, eu quero mostrar mais um detalhe aqui, que é muito comum acontecer. Às vezes a gente está, né, mexendo aqui com os móveis, e aí a gente está editando os móveis e tudo mais. E vamos supor, se eu pegar o mover e eu não cliquei no móvel antes, eu vou deixar para selecionar o móvel direto aqui, ó, no comando mover. Isso tá certo, não tá errado fazer desse jeito. Mas pode ser que sem querer você clique e mova o chão. Ó, putz, acabei de mover o chão. E às vezes a gente move um pouquinho, e esse pouquinho a gente só repara lá na frente. E daí é uma dor de cabeça, porque a gente tem que ficar realinhando o piso toda vez, né? Então, como é que a gente pode resolver esse tipo de problema, para não ter esse perigo na hora que a gente está trabalhando com os móveis? Eu posso clicar aqui no piso. Então, ó, estou clicando no grupo do piso. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e selecionar essa opção aqui, que chama bloquear. Pode ver que agora a seleção do piso ficou vermelha. Então, a partir de agora, se eu for tentar selecionar esse piso, mover, copiar, fazer qualquer coisa, rotacionar, não vai dar certo. Então, é uma segurança. A gente pode deixar ele assim, aí eu posso mover meus blocos, né, com tranquilidade. A hora que eu precisar mexer nesse bloco, nesse grupo, quer dizer, a gente pode desbloquear ele. Porque ó, nesse jeito que tá, eu não consigo nem entrar dentro do grupo para editar os materiais. Mas, se eu quiser desbloquear, a gente seleciona ele, clica com o botão direito do mouse e seleciona a opção desbloquear. E pronto, aqui ele já está desbloqueado e a gente pode mover, copiar, editar normalmente. Então não tem segredo. Pronto, então sabendo dessa parte aqui dos mobiliários, o que você vai fazer agora? Eu vou encerrar a aula aqui, mas eu quero que você escolha
um cômodo, tá? Então pode ser um quarto, a sala lá de baixo, a cozinha, enfim, o que você quiser que seja, e você vai mobiliar um cômodo inteiro. Aí assim, por enquanto você pode colocar ali o que você quiser. Eu ainda não vou mostrar, eu vou deixar para mostrar, né, os ajustes de escala na aula que vem, para explicar sobre a questão né, de como a gente pode ajustar, por exemplo, o tamanho de um guarda-roupa e dos outros objetos. Então você pode mobiliar tudo. Se o guarda-roupa ficar ali um pouquinho, né, não ficar do tamanho correto, não tem problema, pode deixar ele do tamanho que ficar mesmo, que daí no começo da aula que vem a gente vai aprender como é que a gente faz o ajuste desses mobiliários. Mas faça isso, treine bastante, tente colocar o máximo de blocos que você conseguir aí, e daí depois, na aula que vem, a gente dá continuidade. Mas essa é a parte divertida, né? Então pode consumir o tempo aí olhando, procurando os mobiliários no warehouse, que essa parte é bem legal. Então a gente vai ficar por aqui e na próxima aula a gente continua. Até mais!